Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros pra você. Hoje, como vocês já estão vendo aí, a gente vai continuar mais um pouquinho aqui de Orgulho e Preconceito. Olha só, a gente já tá chegando aqui quase na metade do livro, hein? Nesse ritmo, até o final do ano a gente termina. Ai, ai. Bom, mas hoje a gente vai continuar aqui no capítulo 30. Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar aqui. Então, capítulo 30. Sir William permaneceu apenas uma semana em Hunsford, mas foi o bastante para convencê-lo de que a filha estava bem estabelecida, com conforto, e que tinha um marido e uma vizinha que não se encontrariam em qualquer lugar. Enquanto Sir William estava com eles, o Sr. Collins devotou as manhãs para levá-lo para sair, guiando seu cabriolé e mostrando-lhe a região, mas, quando o cavaleiro partiu, a família toda voltou às ocupações rotineiras, e Elizabeth ficou grata em descobrir que não veria mais o primo com tanta frequência, pois entre o café da manhã e o jantar, ele passava a maior parte do tempo trabalhando no jardim, ou lendo e escrevendo, e olhando para fora pela janela da biblioteca que dava para a estrada. Vida boa, uma vida legal. A sala na qual as damas ficavam situadas... Não. A sala na qual as damas ficavam situava-se na parte de trás. Elizabeth, a princípio, ficou surpresa por Charlotte não preferir a saleta de jantar para o uso comum, pois era uma sala de tamanho maior e tinha um aspecto mais agradável. No entanto, logo viu que a amiga tinha um motivo excelente para a escolha, pois o Sr. Collins, sem dúvida, permaneceria muito menos tempo no próprio aposento se elas passassem o tempo em um cômodo tão gracioso quanto aquele. E ela deu crédito a Charlotte por tal arranjo. Não entendi. Ela logo entendeu que tinha um motivo excelente, pois o Sr. Collins, sem dúvida, permaneceria muito menos tempo no próprio aposento se elas passassem o tempo em um cômodo tão gracioso quanto aquele. E ela deu crédito a Charlotte por tal arranjo. Não preferi... A sala na qual as damas ficavam situava-se na parte de trás. Eu não entendi. Me ajuda aí nos comentários o que aconteceu aqui, porque eu tô perdido. Mas vamos continuar aqui. Da sala de estar, não conseguiam enxergar a estrada e dependiam do Sr. Collins para saber quais carruagens passavam e, sobretudo, qual frequência a senhorita de Bourgh passava em seu phaetone. Phaetone é uma carruagem descoberta com 4 rodas. Então... o que seria um conversível hoje em dia? Não sei. Phaetone. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Então, isso aqui é o Phaetone. Certinho? Tudo bem. Então a senhorita de Bourgh passava em seu Phaetone, algo que ele nunca deixava de vir comunicar, embora acontecesse quase todo dia. Não era raro ela parar na casa paroquial e conversar por alguns minutos com Charlotte, mas quase nunca era convencida a descer. Pois Phaetone parece confortável, eu também não sei se eu desceria não. Fala com essa ralé? Não, sinto muito. Pouquíssimos foram os dias em que o Sr. Collins não caminhou até Rosings. E ainda mais incomuns aqueles em que sua esposa não julgasse necessário fazê-lo. E até Elizabeth se lembrar de que poderiam existir outros cargos eclesiásticos disponíveis, não conseguiu compreender o sacrifício de tantas horas. Tá, então, ok. O Sr. Collins está aí, andando até Rosings quase todo dia. Fazer o que? Não sabemos. De vez em quando eles eram honrados com uma visita de sua senhoria, e nada que se passasse na sala durante tais visitas lhe escapava à observação. Ela inspecionava os afazeres deles, olhava seus trabalhos e os aconselhava a fazer de modo diferente. Encontrava problemas com a disposição da mobília ou detectava negligência por parte da empregada. Se aceitasse algum lanche, parecia fazê-lo apenas para descobrir que os pedaços de carne da Sra. Collins eram grandes demais para sua família. Quê? Entendi, como assim? Elizabeth logo percebeu que, embora aquela grande dama não estivesse na comissão de paz da região... O que é uma comissão de paz da região? Tem uma nota aqui. É uma comissão cujos magistrados podiam decidir pequenas disputas ou encaminhar questões maiores à justiça.
Tipo uma mini jurisprudência ali da região. Ok. Elizabeth então logo percebeu que, embora aquela grande dama não estivesse na comissão de paz da região, era uma magistrada das mais ativas em sua freguesia, cujos mais pormenorizados interesses lhe eram levados pelo Sr. Collins. Sempre que um dos camponeses se dispusesse a brigar, tivesse queixas ou estivesse pobre demais, ela disparava até a vila para resolver as disputas, silenciar as reclamações e censurá-los até alcançarem a harmonia e a fartura. Jantar em Rosings era um entretenimento repetido 2 vezes por semana, e devido à perda de Sir William e havendo apenas uma mesa de cartas à noite, cada um desses entretenimentos era uma duplicata do primeiro. Não havia muitos outros compromissos, visto que o estilo de vida da vizinhança em geral estava além do alcance do Sr. Collins. Entretanto, isso não era ruim para Elizabeth, que no todo passava o tempo com conforto suficiente. Às vezes tinha conversas agradáveis de meia hora com Charlotte, e o tempo estava tão bom para a época do ano que frequentemente se divertia bastante ao ar livre. Seu passeio preferido, para onde costumava ir enquanto os outros visitavam Lady Catherine, era ao longo de um arvoredo aberto que margeava aquele lado do parque, onde havia um bonito caminho coberto, ao qual ninguém além dela parecia dar valor, e onde ela se sentia além do alcance da curiosidade de Lady Catherine. A primeira quinzena de sua visita transcorreu desse modo tranquilo. A Páscoa se aproximava, e a semana que a precedia traria um acréscimo à família de Rosings, o que, em um círculo tão pequeno, haveria de ser importante. Elizabeth ouviu que Sr. Darcy chegaria algumas semanas depois dela, e embora fosse difícil imaginar uma companhia que lhe agradasse menos, menos que o Sr. Collins, a vinda dele forneceria algo novo para olhar durante as reuniões em Rosings. Ela se divertiria vendo quão improváveis eram os planos que a senhorita Bingley tinha para o Sr. Darcy, a partir do comportamento dele com a prima, para quem ele foi evidentemente destinado, segundo Lady Catherine, que falava da vinda do sobrinho com imensa satisfação, referindo-se... ela é tia dele, né? É verdade, tinha esquecido. Ok. Referindo-se... que falava da vinda do sobrinho com imensa satisfação, referindo-se ao homem nos termos de sua mais profunda admiração, parecendo quase irritada ao descobrir que ele já foi visto muitas vezes por Elizabeth, parecendo quase irritada ao descobrir que ele já tinha sido visto muitas vezes por Elizabeth e pela senhorita Lucas. Mas ele não gostou delas, não, mas é um otário. Logo se ouviu falar da chegada dele na casa paroquial, pois o Sr. Collins caminhou a manhã inteira dentro do campo de visão das hospedarias, que davam para Hunsford Lane, com o fim de saber quanto antes e depois fazer sua mesura quando a carruagem entrou no parque. Correu para casa para dar informação. Na manhã seguinte, o Sr. Collins correu para Rosings a fim de oferecer seus cumprimentos. Lá estava... O cara é chato demais, velho. Lá estavam 2 sobrinhos de Lady Catherine para recebê-lo, pois o Sr. Darcy trouxe consigo o coronel Fitzwilliam, o filho mais novo de seu tio, um lord, e para grande surpresa de todo o grupo, quando o Sr. Collins retornou, os cavaleiros acompanharam. Surpresa de todo o grupo, quando o Sr. Collins retornou, os cavaleiros acompanharam. Os cavaleiros acompanharam o Sr. Collins quando ele estava voltando lá para a casa dele, né? Beleza. Charlotte os viu do quarto do marido atravessando a rua e correu de imediato para o outro recinto e disse às meninas que honra deviam esperar, acrescentando: devo lhe agradecer por essa cortesia, Elisa. O Sr. Darcy nunca viria tão cedo me visitar. Elizabeth mal teve tempo para rebater o elogio antes da chegada dele ser anunciada pela campainha, e pouco depois os 3 cavaleiros adentraram a sala. O coronel Fitzwilliam, que veio à frente, tinha cerca de 30 anos. Não era bonito, mas como pessoa e no trato... Não era bonito, mas como pessoa e também no trato era um verdadeiro cavalheiro. Ok. O Sr. Darcy tinha a mesma aparência que ele viu em Hertfordshire.
Ofereceu seus cumprimentos, com os modos reservados de costume, à Sra. Collins, e quaisquer que fossem seus sentimentos pela amiga dela, apresentou-se com bastante compostura. Elizabeth fez apenas uma reverência, sem dizer nada. Coronel Fitzwilliam começou a conversar com a prontidão e a tranquilidade de um homem bem educado, e falava de modo bem agradável, mas seu primo, depois de fazer um breve comentário sobre a casa e o jardim à Sra. Collins, ficou sentado durante algum tempo sem falar com ninguém. No entanto, depois de algum tempo, sua civilidade foi despertada, a ponto de inquirir a Elizabeth sobre a saúde da sua família. Por que essas palavras, cara? A ponto de perguntar a Elizabeth sobre a saúde de sua família. Ela lhe respondeu como de costume e, depois de um momento de pausa, acrescentou: minha irmã mais velha esteve na cidade nos últimos 3 meses. O senhor não chegou a vê-la por lá? E... Não, de vez... Eita, poxa. Tinha perfeita consciência de que não, mas desejava ver se ele, sem querer, revelaria saber alguma coisa do que se passou entre Jane e os Bingley, e achou que ele pareceu um pouco desorientado ao responder que não teve a sorte de encontrar a senhorita Bennet. O assunto não se estendeu, os cavaleiros se foram um pouco depois. Capítulo 31. Os modos do Coronel Fitzwilliam foram muito admirados na casa paroquial, e todas as damas sentiram que ele em muito acrescentaria à satisfação de suas reuniões em Rosings. No entanto, levaria mais alguns dias para receberem novo convite para ir até lá, pois enquanto havia visitas na casa, eles não se faziam necessários. Foi só no dia da Páscoa, quase uma semana depois da chegada dos cavaleiros, que foram honrados com tal atenção, e mesmo então foram convidados na saída da igreja para irem à noite. Durante toda a semana, pouco tinham visto de Lady Catherine e sua filha. Coronel Fitzwilliam visitou a casa paroquial mais de uma vez durante esse período. Já o Sr. Darcy só foi visto na igreja. O convite foi aceito, é claro, e no horário adequado, eles se uniram ao grupo na sala de estar de Lady Catherine. Sua senhoria recebeu-os de maneira cortês, mas ficou claro que estava menos contente com a companhia do que quando não havia mais ninguém para receber. Ela ficou, de fato, quase totalmente absorvida pela conversa com os sobrinhos, especialmente com Darcy, mais do que com qualquer outra pessoa na sala. O Coronel Fitzwilliam pareceu realmente feliz em vê-los. Qualquer coisa representava um alívio bem-vindo em Rosings. E, além do mais, a bela amiga da senhora Collins de fato conquistou sua simpatia. Tirou o olho, irmão. Ela sentou-se ao lado dela. Tadinha. Bom, mas ele é um verdadeiro cavalheiro como pessoa e no trato, né? Então... Ele sentou-se ao lado dela e falou de modo tão agradável sobre Kent e Hertfordshire. Falou sobre viajar e ficar em casa, sobre livros e músicas novos, que Elizabeth nunca esteve tão perto de ser bem entretida naquela sala. Aí, ó. Os feios têm a lábia melhor. Os dois conversavam com grande vivacidade e fluência, quase como se buscassem atrair a atenção da própria Lady Catherine. A Elizabeth aí, ó. Quer dizer, vou dizer que é Elizabeth, né? No piano. Assim... Peraí. A atenção da Lady Catherine, assim como a do Sr. Darcy. Os olhos de Darcy logo se dirigiram aos dois repetidamente, com uma expressão de curiosidade, e ficou evidente que sua senhoria compartilhava do sentimento, pois ela não teve escrúpulos em bradar. O que é que está falando, Fitzwilliam? Sobre o que é que estão conversando? O que você está dizendo, senhorita Bennet? Deixe-me ouvir do que se trata. Querida... Estamos falando de música, senhora, disse ele, quando não podia mais evitar o questionamento. De música? Então, por favor, fale alto. Dentre todos os assuntos, é o meu preferido. Eu devo fazer parte da conversa se vocês estão falando de música. Há poucas pessoas na Inglaterra, suponho, que gostam mais de música do que eu, ou que têm o melhor gosto natural. Se eu tivesse estudado, seria uma grande conhecedora, e Anne também. Se sua saúde lhe permitisse se dedicar, estou segura de que o desempenho dela seria encantador. Como Georgiana se sai Darcy. Meu Deus. É mais chata que o Collins. O Sr. Darcy falou com um louvor afetuoso a respeito da habilidade da irmã.
Fico muito feliz em ouvir uma avaliação tão positiva dela, disse Lady Catherine. E por favor, diga-lhe de minha parte que ela não pode esperar se sobressair se não praticar muito. Eu lhe garanto, senhora, que ela não precisa de tal conselho, replicou o cavalheiro, John Darcy. Ela pratica com bastante assiduidade. Tanto melhor. Toda prática é pouca e, quando eu lhe escrever de novo, cobrarei que nunca negligencie de jeito nenhum. Costumo dizer às jovens moças que não se obtém excelência musical sem prática constante. Eu disse à senhora Beate várias vezes que ela nunca tocará realmente bem se não praticar mais. Apesar da sua college não ter instrumento, ela é muito bem-vinda, como ela diz com frequência. Vira arroz todos os dias tocando piano. O Sr. Darcy parecia um pouco envergonhado com a má educação da tia e não respondeu. Pelo amor de Deus, né? Quando o café acabou, o coronel Fitzwilliam relembrou Elizabeth de que ela prometeu tocar para ele, e a moça sentou-se ao piano. Então ela mesma. Ele puxou uma cadeira para perto dela. Lady Catherine ouviu metade de uma música e então falou, como antes, com seu outro sobrinho, até que esse se afastou dela. E, movendo-se com a costumeira prudência até o piano, parou de modo a ter vista completa do semblante da bela intérprete. Elizabeth viu o que ele estava fazendo, e na primeira pausa conveniente, virou-se para ele com um sorriso travesso e disse: O senhor quer me amedrontar, Sr. Darcy? Vindo todo majestoso só para me ouvir? Mas não ficarei inquieta, mesmo sabendo que sua irmã realmente toca muito bem. Existe em mim certa teimosia que nunca suporta ser amedrontada pela vontade dos outros. Minha coragem sempre aumenta a cada tentativa de me intimidar. Todo mundo é palestrinha nesse livro, né? Meu Deus. Eu não direi que a senhorita está errada, pois não pode realmente acreditar que alimento algum desejo de intimidá-la, respondeu o Sr. Darcy. Já tive o prazer de conhecê-la por tempo suficiente para saber que a senhorita se diverte em professar opiniões que não são de fato suas. Elizabeth riu com vontade daquele retrato de si, e disse ao coronel Fitzwilliam: Seu primo lhe dará uma bela noção a meu respeito e lhe ensinará a não acreditar em uma só palavra do que eu digo. Tenho muito azar de encontrar uma pessoa tão hábil em revelar meu verdadeiro caráter em uma parte do mundo por onde eu esperava passar por alguém com alguma credibilidade. De fato, Sr. Darcy, é muito mesquinho de sua parte mencionar as coisas negativas que sobre meu respeito em Hertfordshire. E permita-me dizer, muito imprudente também, pois me incita a retaliar, e podem surgir coisas que vão escandalizar seus parentes se souberem. Não tenho medo da senhorita, disse ele com um sorriso. Por favor, vamos ouvir do que a senhoria vai acusá-lo, exclamou Coronel Fitzwilliam só com a pipoquinha, né? Eu gostaria de saber como ele se comporta entre estranhas. O senhor ouvirá, Elizabeth falando. Mas se prepare para algo muito terrível. A primeira vez que o vi em Hertfordshire, o senhor deve saber, foi em um baile. E nesse baile, o que acho que ele fez? Participou de apenas 4 danças. Sinto muito atormentá-lo, mas foi assim. Participou de apenas 4 danças, apesar de haver poucos cavalheiros. E até onde sei, mais de uma jovem estava sentada por falta de um parceiro. Sr. Darcy, o senhor não pode negar o fato. Na ocasião, eu não tive a honra de conhecer nenhuma dama do baile, fora as de minha própria comitiva, disse o Sr. Darcy. Verdade, e ninguém pode ser apresentado em um salão de baile. Bem, Coronel Fitzwilliam, o que vou tocar agora? Meus dedos aguardam suas ordens. Talvez eu devesse ter pensado melhor e solicitado ser apresentado, respondeu Darcy. Mas não sou bom em conquistar a simpatia de estranhos. Não é mesmo. Não é mesmo. Vamos perguntar ao seu primo a razão disso? Disse Elizabeth, ainda dirigindo-se ao coronel Fitzwilliam. Vamos perguntar a ele por que um homem sensato e educado que vive pelo mundo não é bom em se recomendar a estranhos? Posso responder sua pergunta sem pedir ajuda a ele, disse Fitzwilliam. É porque ele não se dá o trabalho. Eu certamente não tenho o talento que algumas pessoas possuem de conversar com facilidade com quem nunca vi antes,
declarou Darcy. Não consigo capturar o tom da conversa ou parecer interessado em questões alheias, como vejo acontecer com frequência. Isso é chato, cara. Isso é chato, simplesmente. Meus dedos não se movem sobre esse instrumento da maneira magistral que já vi os de tantas mulheres fazerem, disse Elizabeth. Eles não têm a mesma energia, nem a mesma velocidade, não produzem a mesma expressão, mas sempre supus que fosse minha própria culpa. Por quê? Não me dava o trabalho de praticar. Não é como se acreditasse que meus dedos não sejam tão capazes quanto os de qualquer outra mulher que toque melhor que eu. Darcy sorriu e disse: a senhorita está perfeitamente correta. Empregou seu tempo muito melhor. Diante do privilégio de ouvi-la, ninguém poderia pensar que lhe falta algo. Nenhum de nós se apresenta para estranhos. Nisso, foram interrompidos por Lady Catherine. Finalmente, pelo amor de... Obrigado, Lady Catherine. Nisso, eles foram interrompidos por Lady Catherine, que quis saber do que eles estavam falando. Elizabeth imediatamente voltou a tocar. Lady Catherine aproximou-se e, depois de ouvir por alguns minutos, disse a Darcy: não haveria defeito na execução da Sra. Bennet se ela praticasse mais, e se tivesse a vantagem de obter um professor em Londres. Ela tem boa noção de dedilhado, embora seu bom gosto não se equipare ao de Anne. Anne teria sido uma musicista encantadora se sua saúde lhe permitisse aprender. Elizabeth olhou para Darcy para ver de que modo ele reagia ao elogio à prima, mas nem naquele momento, nem em nenhum outro, a moça conseguiu discernir qualquer sintoma de amor. Analisando todo o comportamento do cavalheiro em relação à senhorita de Bourgh, Elizabeth obteve o seguinte consolo para a senhorita Bingley: que Darcy estaria igualmente propenso a se casar com ela se fosse sua parente. Lady Catherine continuou a comentar o desempenho de Elizabeth, misturando nos comentários muitas instruções quanto à execução e ao bom gosto. Elizabeth recebeu-as com toda a tolerância que a civilidade a forçava a exercer, e, a pedido dos cavalheiros, ficou no piano até a carruagem de sua senhoria estar pronta para levar todos para casa. Na manhã seguinte, capítulo 32. Na manhã seguinte, Elizabeth estava sentada sozinha, escrevendo para Jane, enquanto a senhorita Collins e Maria haviam saído para resolver assuntos na vila, quando foi surpreendida pelo som da campainha. O aviso claro de que havia um visitante. Ué, é uma campainha? Apesar de não ter ouvido nenhum som de carruagem, pensou não ser improvável se tratar de Lady Catherine, e sob tal apreensão estava aguardando sua carta, ainda não terminada, para escapar a todas as perguntas impertinentes. Quando a porta foi aberta, e para sua imensa surpresa, o Sr. Darcy, e só o Sr. Darcy, entrou no recinto. E agora, Elizabeth, e agora? Ele também pareceu surpreso ao encontrá-la sozinha, e pediu desculpas pela intrusão, informando que tinha julgado que todas as mulheres estariam em casa. Tá, então ele não foi lá para ver ela. E agora, Darcy? E agora? Eles então se sentaram e, depois que ela fez algumas perguntas a respeito de Rosings, correram o risco de afundar em um silêncio total. Portanto, era absolutamente necessário pensar em algo, e nessa urgência lembrou quando foi a última vez que o tinha visto, em Hertfordshire. Curiosa para saber o que ele diria acerca da partida apressada, comentou: foi muito repentina a forma como vocês todos deixaram Netherfield em novembro passado, Sr. Darcy. Deve ter sido uma surpresa bastante agradável para o Sr. Bingley que todos o seguissem tão logo, pois, se me lembro bem, ele havia partido apenas um dia antes. Ele e as irmãs estavam bem, espero. Ele e as irmãs estavam bem, espero, quando o senhor deixou Londres? Perfeitamente bem, obrigado. Ponto final. Acabou a conversa. Ela entendeu que não receberia outra resposta e, depois de uma curta pausa, acrescentou: pensei ter entendido que o Sr. Bingley não planejava voltar a Netherfield, é isso? Eu nunca ouvi ele dizer isso, mas é provável que ele passe bem pouco do seu tempo lá no futuro. Ele tem muitos amigos e está numa época da vida em que o número de amigos e de compromissos aumenta continuamente. Se ele não pretende passar muito tempo em Netherfield, seria melhor para a vizinhança que ele desistisse de vez do lugar, pois então uma família poderia fixar residência lá.
Mas talvez o Sr. Bingley tenha ocupado a casa mais para a própria conveniência e não para a da vizinhança, e devamos esperar que ele a conserve ou desista dela, baseado no mesmo princípio. Eu não ficaria surpreso se ele desistisse de lá assim que recebesse uma oferta de compra, disse Darcy. Elizabeth não respondeu. Temeu falar mais do amigo dele e, não tendo mais nada a dizer, decidiu deixar o incômodo de conseguir assunto para ele, que entendeu a deixa e logo começou. Essa parece ser uma casa bastante confortável. Acredito que Lady Catherine fez bastante por ela quando o Sr. Collins chegou a Hunsford. Creio que sim, falou Elizabeth, e tenho certeza de que ela não poderia ter concedido sua bondade a alguém mais grato. Pô, Elizabeth é foda, maluco. O Sr. Collins parece ter sido muito feliz em sua escolha de esposa. Sim, de fato, Elizabeth falando. Os amigos dele podem se alegrar por ele ter encontrado uma das poucas mulheres sensatas que o aceitariam. Para, Elizabeth, pelo amor de Deus. Ou que o fariam feliz. Ok. Minha amiga tem um ótimo discernimento, mas não tenho certeza de que consideraria o casamento dela com o Sr. Collins a coisa mais sábia que ela já fez. No entanto, ela parece bastante feliz, e à luz da prudência, com certeza é uma boa união para ela. Deve ser muito agradável de que ela tenha se estabelecido a uma distância tão acessível da própria família e dos amigos. Disse Darcy. Elizabeth responde. Uma distância acessível, ao que o senhor disse, são quase 80 quilômetros. Ué, e o que são 80 quilômetros em uma boa estrada? Uma jornada de pouco mais de meio-dia. Sim, eu chamo isso de uma distância acessível. Eu nunca consideraria a distância uma das vantagens da união, afirmou Elizabeth. Nunca diria que a senhora Collins mora perto da família. É uma prova do seu apego a Hertfordshire. Qualquer coisa fora da vizinhança de Longbourn, eu acho, parece longe, respondeu Darcy. E ao dizer isso, o Sr. Darcy exibiu um tipo de sorriso que Elizabeth julgou ter entendido. Ele devia supor que ela pensasse em Jane e em Netherfield, e ela corou e respondeu. Espertinho, né? Não quero dizer que nenhuma proximidade com a família seja exagerada para uma mulher. Longe e perto são relativos e dependem de muitas circunstâncias. Quando há dinheiro para tornar banais os gastos com a viagem, a distância não é um problema. Mas não é esse o caso aqui. O senhor e a senhora Collins têm uma renda confortável, mas não uma que lhes permitirá deslocamentos frequentes. E estou convencida de que minha amiga não diria que está próxima da família, a não ser que estivesse a pelo menos metade da atual distância. O Sr. Darcy puxou a cadeira um pouco mais para perto dela e disse: Darcy, calma, Darcy, calma. Não tão perto. A senhorita não pode ter motivação para um apego local tão forte. Não deve ter morado sempre em Longbourn. Elizabeth pareceu surpresa. O cavalheiro experimentou alguma mudança de sentimento, pois recuou a cadeira. Pegou um jornal da mesa e, olhando-o de relance, perguntou com uma voz mais fria. Está gostando de quente? Então, seguiu-se um diálogo curto sobre a região, calmo e conciso de ambas as partes, e que foi logo encerrado pela entrada de Charlotte e sua irmã, que acabavam de chegar da caminhada. A reunião se surpreendeu. O Sr. Darcy relatou o engano que ocasionou sua intrusão sobre a senhorita Bennet, e depois de permanecer mais alguns minutos sem dizer muita coisa a ninguém, foi embora. Só foi embora, partiu. Deu nem tchau. O que será que isso quer dizer? Disse Charlotte assim que ele partiu. Minha querida Elisa, ele deve estar apaixonado por você, ou nunca teria vindo nos visitar desse modo íntimo. No entanto, quando Elizabeth contou do silêncio dele, não pareceu muito provável, mesmo Charlotte desejando que fosse o caso, e depois de várias conjecturas, no final, conseguiram apenas supor que a visita devia ter a ver com a dificuldade dele em encontrar mais o que fazer. O cara tava entediado, né? Que era o mais provável naquela época do ano. Tinha acabado a época dos esportes ao ar livre. Dentro da casa havia Lady Catherine, livros e uma mesa de bilhar. Mas cavalheiros não se contentam em ficar o tempo inteiro dentro de casa. E na proximidade da casa paroquial, ou na aprazível caminhada até lá, ou no encanto das pessoas que viviam ali, os dois primos encontraram naquele período a tentação de ir até lá quase todos os dias.
eles apareceriam em vários momentos da manhã, às vezes separados, às vezes juntos e de vez em quando acompanhados pela tia. Ficou claro para todos eles que o Coronel Fitzwilliam vinha porque tinha o prazer no convívio. Uma convicção que, é claro, o favorecia ainda mais. E Elizabeth lembrou-se, por causa da própria satisfação em estar com ele, assim como da evidente admiração que ela nutria por ela, do seu antigo preferido, o George Wickham. E ao compará-los, Elizabeth percebeu que os modos do Coronel Fitzwilliam tinham uma suavidade menos cativante. Ainda assim, ela acreditava que ele tinha uma mente mais bem informada. Tá bom. Mas por que o Sr. Darcy ia à casa paroquial com tanta frequência era mais difícil de entender. Não podia ser pelo convívio, pois ele muitas vezes ficava sentado com eles por 10 minutos sem abrir a boca. E quando falava, parecia ser um efeito da necessidade e não da vontade. Um sacrifício pelo bem do decoro, e não para o próprio prazer. Ele quase nunca parecia verdadeiramente animado. A senhorita Collins não sabia o que pensar dele. O Coronel Fitzwilliam ocasionalmente ria da estupidez do primo, provando que ele costumava ser diferente. Algo que o pouco conhecimento que ela tinha dele não teria revelado. E como queria que essa alteração fosse um efeito do amor, e que o objeto desse amor fosse sua amiga Elisa, Charlotte Collins dedicou-se seriamente a descobrir se era esse o caso. Observava-o sempre que estavam em Rosings e sempre que ele vinha a Hunsford, mas sem muito sucesso. Ele certamente olhava muito para Elizabeth, mas a expressão daquele olhar era duvidosa. Tratava-se de um olhar fixo, constante e sério, mas Charlotte tinha dúvidas se via muita admiração ali, e às vezes não lhe parecia nada senão indicação de que os pensamentos dele andavam longe. Uma ou duas vezes sugeriu a Elizabeth a possibilidade de que ele nutrisse por ela alguma afeição, mas a amiga sempre ria da ideia. E a senhora Collins não achou certo insistir no assunto, pelo perigo de criar expectativas que poderiam terminar em desapontamento, pois sua opinião era de que toda antipatia de Elizabeth por ele desapareceria se ela o julgasse em seu poder. Nos bondosos projetos dela para Elizabeth, às vezes planejava casá-la com o Coronel Fitzwilliam. Ele era o homem mais agradável sem comparação. Certamente a admirava, e a situação dele era das mais decentes. Mas, para contrabalancear essas vantagens, o Sr. Darcy tinha um patronato considerável na igreja, e seu primo não devia ter nenhum. Tá bom. Ok. Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficar por aqui. A gente continua no próximo vídeo, no capítulo 33. Então, se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta também o que você está achando. Se você pegou algum ponto ali que eu não percebi também, que se você achou engraçado, qualquer coisa, comenta aí embaixo que você quiser. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.